Bom dia, Jangley. Obrigada pela presença mais uma vez. Pode ficar à vontade para começar a sua palestra, tá bom? Bom dia. Deixa eu só iniciar a projeção aqui. Bom dia a todos. Bom, o nosso assunto que nós vamos tratar agora, nessa hora, vai ser sobre a autorização de funcionamento de empresas, e eu sei que tem algumas dúvidas relacionadas à estrutura, instalações para uma empresa desenvolvedora de softwares, e a gente vai falar um pouquinho, eu peço desculpas, eu estou num pós-Covid aqui, ainda tem uma tossezinha remanescente, mas acho que não vai atrapalhar, não. E tem algumas dúvidas em relação a instalações, a gente vai desmistificar, tentar esclarecer um pouco em relação ao processo de inspeção. A gente tem muito pouco tempo, então não dá para a gente explorar tudo aqui. Eu vou tentar ser muito prático em relação ao ambiente de inspeção, ao que normalmente se verifica, e tentar ajudar a dar algumas dicas do que está na regulação, óbvio, e do que pode ser algum problema na inspeção, pode gerar algum transtorno ou não. Mas, óbvio que é um assunto que, até pela diversidade de empresas e principalmente nesse caso, a diversidade de produtos e características específicas dos produtos, muitas situações, a empresa vai ter que avaliar assim, eu vou tentar extrair, pelo menos na resolução, o que, olha, isso aqui dificilmente não se aplica a você. E isso aqui, que é onde tem um pânico, né, assim, como é que eu vou cumprir isso? Alguém até brincou durante a semana aí, falou, tem que ter um armário de medicamentos lá e tal. Não, isso aqui provavelmente não se aplica a você, mas essa avaliação, o Irã mencionou, o mercado, principalmente nesse ramo, a inovação ela é constante e é bastante criativa, no bom sentido. Então, essa avaliação sempre a empresa vai ter que fazer. Então, sem mais delongas, bom, meu nome é Jangley, eu trabalho na gerência de inspeção desde 2007, quando eu entrei na Anvisa, 2009, direto produtos para saúde. Eu sou da coordenação de inspeção e fiscalização de produtos. No passado, a autorização de funcionamento já esteve conosco, por alguma razão, o motivo veio para a CEPROD, o convite veio para a CEPROD, mas tem uma outra coordenação que cuida de autorização de funcionamento, que é a COAF. O processo de autorização de funcionamento ele é muito cartorial até, ele é muito de verificação de documentos, mas essa verificação de documentos, ela é sustentada por um documento técnico que é o mais importante para uma autorização de funcionamento e para um licenciamento, que a gente vai falar dele, que é o relatório de inspeção. Sem o relatório de inspeção, você não autoriza, você não licencia, você não faz nada. Porque é aquele momento em que a vigilância vai à sua empresa para verificar o funcionamento e principalmente o sistema de gestão da qualidade, especialmente no caso de desenvolvedor de software. Então, a gente vai falar aqui de alguns regulamentos, de peticionamento, muita coisa do que está aqui nesse material. O material é muito mais extenso do que eu consigo falar aqui em uma hora. Então, muita coisa que já foi falada durante a semana, mas mesmo assim eu fiz questão de preparar esse material semana passada, submeti a revisão da COAF, da própria CEPROD. A gente fez uma reunião para isso com os coordenadores, enfim, gerente. E esse material vai ficar disponível para consulta, para auxílio de vocês. Eu sei que a audiência aqui, pelo que eu entendi, tem muitas empresas que início de operação, startups, empresas mais enxutas, então a gente tem consciência disso e a gente vai tentar traduzir para esse cenário. Eu não sei se a gente está falando aqui para uma empresa que dificilmente vai estar falando para uma empresa que tem 1.500, 2.000 funcionários. Imagino que a gente vai estar trabalhando com estruturas enxutas de 2, 3, 5 pessoas, em alguns casos,
e para a gente tentar abordar onde que você pode ter algum problema e como você pode solucionar. Vamos ver se a gente consegue fazer esse milagre aqui, né, com o tempo. Mas vamos lá. Primeiro, assim, o contexto de software com dispositivo médico, do SEMD, ele é desafiador no mundo inteiro. Então, assim, não é um privilégio do Brasil essa discussão. Tanto é que há discussões em grupos de trabalho dentro do IMDRF, que já foi falado aqui essa semana. Eu sei que certamente boa parte da turma que tem conhecimento, mas eventualmente, se alguém não conhece, visite o site do IMDRF. O IMDRF é um fórum internacional de reguladores. A Anvisa é uma das agências fundadoras desse fórum, junto com as maiores agências do mundo, com a FDA, TGA da Austrália, com o Ministry of Health do Japão, enfim. É lá que tem essas discussões de harmonização regulatória. E o que pode ser um problema no primeiro momento, eu vou ter que cumprir com a regulação, e como é que eu faço, e é muita coisa. No primeiro momento, é uma dificuldade para qualquer empresa que vai entrar no mercado regulado, distinto, mas pode também representar uma oportunidade, porque a gente pode até reclamar, às vezes, o Brasil tem muita jabuticaba, tem coisas que são só nossas. Eu garanto para vocês, e já foi dito aqui durante a semana, o Marcelo mencionou, enfim, as normas de boas práticas do Brasil, elas não são jabuticaba, não. Elas são harmônicas, muito padronizadas, e cada vez mais, inclusive de registro, as normas da Anvisa em geral, elas têm sido cada vez mais harmônicas com o resto do mundo. Então, se você cumpre bem com a 16, estou com o viés da 16 ainda, que foi recém-revisado, nada até comentou isso. Então, você cumpre bem com a 665, 2022, que é a nova 16/2013, você provavelmente vai cumprir bem com a 3485. Né? Então, você provavelmente vai cumprir bem com o QSR 820 do FDA, porque os requisitos são idênticos, são os mesmos. Então, o que às vezes é um desafio, pode ser uma oportunidade também. E é um mercado regulado. Quando você entra no mercado regulado, se você eu faço um parafuso. Não, eu sei fazer parafuso, faço parafuso muito bem, sou especialista em parafuso, ótimo. Mas qual a indicação de uso desse parafuso? Se esse parafuso for para colocar na fechadura da porta, nada. Você abre sua empresa, tem seu CNPJ para emitir nota fiscal e está tudo certo. Mas se o seu parafuso for para colocar na asa de um avião, certamente você vai ter um tanto de coisa para poder cumprir, para você entrar nesse mercado, mesmo você sendo especialista em parafuso. Se esse parafuso é para colocar na escotilha de um tanque, você vai fornecer para a área militar, certamente tem uma série de requisitos que, eventualmente, dependendo da criticidade desse parafuso, você vai precisar. E com dispositivos médicos é a mesma coisa, o mesmo raciocínio. Né? É um mercado regulado, softwares médicos envolvem riscos sanitários, muito embora até haja discussão, o Marcelo até comentou durante a semana que eles estão ali na cadeia de eventos, mas estão envolvidos. Né? Não tem para onde correr, é uma tendência. A demanda para os reguladores também é desafiadora, ela é crescente, e inovação é o estado natural. Né? Então, é para ser assim, que bom que é assim. É de contínua mudança, de novas ferramentas, de novas formas de atendimento às demandas, e exige possivelmente, a gente precisa de uma adaptação por parte das empresas, dos agentes reguladores, e a gente precisa se entender. Né? Você pode ter empresas que elas são especialistas em desenvolvimento, a gente não duvida disso. Né? Então, e certamente é o caso da nossa audiência aqui, né? É o caso de vocês. Mas, às vezes, a empresa não tem familiaridade com o mercado regulado que ela está entrando. No caso do parafuso, que eu acabei de mencionar. Então, ela entrar nesse novo mercado exige um esforço de adaptação, né? E muito maior no começo e depois para manutenção, é claro. Mas no começo, para compreender onde que ela está entrando, etc. Então,
é natural esse desafio. Você pode ter também uma empresa, que é uma empresa que é fabricante de fármacos, de medicamentos, que ela entende tudo da regulação de vigilância sanitária. Mas ela não é desenvolvedora de software. Claro que ninguém vai perder dinheiro, ela vai contratar pessoas, estruturar uma área, fazer a coisa funcionar, mas a parte de regulação, de cumprimento de boas práticas, de ESG, que ela domina. E você pode ter, eventualmente, uma empresa que não domina nenhum dos dois, né? Que ela não desenvolve bem, não sabe bem o que está fazendo e também não domina a regulação. E eu tenho certeza que ninguém quer, principalmente quem trabalha direito, quem está incorporando a regulação, atendendo, ou seja, entendendo o que está por trás, né, de um sistema de gestão, de boas práticas de fabricação, é função da regulação também fazer esse filtro, né? Assim, você não quer que essa empresa esteja por uma razão concorrencial e o regulador não quer por uma razão de risco sanitário, de proteção à saúde pública. Tá? Então, esse é o nosso contexto. Nosso objetivo aqui é só uma conversinha, é só uma introdução rápida e algumas dicas para a obtenção de autorização de funcionamento. Né? Então, ajudar vocês no processo de AF, que é o primeiro, um dos primeiros passos que a empresa vai tomar. Eu quero tentar dar algumas informações práticas de conduta de inspeção. Para quem já domina SGQ, é chover no molhado. Para quem não domina, eu espero que seja uma sementinha assim de... olha, eu vou dar tomar um cuidado maior aqui, porque eu não quero ter problema, não quero ter uma interpretação equivocada em sala de inspeção e depois eu tenho que cumprir a exigência de uma coisa que eu já tinha ou que eventualmente eu poderia ter feito e não fiz. Né? Esse material vai estar disponível, né, aqui, então, de novo, eu tenho muito mais slide aqui do que eu consigo falar nesse tempo que a gente tem, né? E uma coisa importante, eu pensei aqui alguns requisitos da 665. Olha, o que eu estou querendo dizer aqui nesse material, olha, dê uma olhada para o artigo 12, para o artigo 13, para o artigo 14, dê uma olhada aqui. E alguns artigos eu nem coloquei, né? Artigo de calibração de equipamentos e tal, eu não coloquei. Não significa que a Anvisa fez uma palestra e disse que aquilo não se aplica a mim. É porque no fabricante de software, você pode ter lá um monitor, né, que você tem um software que trabalha com imagem, você tem um monitor que você verifica a qualidade de determinada imagem, esse monitor ele é calibrado, e aí ele tem que ser calibrado, existe um padrão, em metro, alguma coisa desse tipo. Pode acontecer, mas é menos provável. Então, por isso que eu tirei, mas a mensagem é a seguinte: faça avaliação ponto a ponto do que se aplica para cada requisito, o que se aplica para a minha empresa e o que não se aplica. Eu estou só tentando dar uma dica aqui, alguns hints de, olha, isso aqui não gaste energia dizendo que isso não se aplica, porque isso provavelmente se aplica, mas faça avaliação. E alguns pontos eu estou dizendo, olha, aqui não estressa muito também, não viaja muito, tentando ver uma aplicação disso, porque isso provavelmente não se aplica, mas faça avaliação. Né? Então, esse material, ele não é definitivo no sentido de determinar o que se aplica ou não se aplica para... O que se aplica é a norma inteira, tá? Mas percebe a mensagem? Eu estou tentando aqui facilitar a vida de vocês, tirando aquilo que é mais pacificado e identificando aquilo que provavelmente você não vai ter e você simplesmente vai fazer a justificativa de por que você não tem e tudo bem e vai dar tudo certo na inspeção, tá? Então, não é nosso objetivo aqui determinar requisitos aplicáveis e não aplicáveis, isso o fabricante vai fazer, e não dá para a gente discutir profundamente, muito menos esgotar esse assunto. Um curso de BPF, eu fiz ainda fase 1 e fase 2, são 80 horas, hoje são 40, 50 horas, um curso só de 665. Então, a gente vai falar aqui de 665 em 10 minutos, é o que temos. Então, assim, vai ser muito rápido, mas eu espero, e eu vou tentar trabalhar aqui a precisão para tentar tocar em alguns pontos relevantes e não repetir o que já foi dito durante a semana, que a gente teve algumas palestras brilhantes aqui, né, do Rafael, do Nardo
e do Marcelo, então é desnecessário a gente voltar, por exemplo, a discutir controle de projeto, o gerenciamento de risco a essa altura, tá? Então, eu espero só auxiliar na compreensão elementar e, claro, principalmente auxiliar na obtenção de AF. A compreensão de BPF ela é necessária porque todas as empresas têm que cumprir com BPF, independente de precisar de certificação ou não. Vamos lá. Então, a primeira pergunta, quando você tem, e essa pergunta não sou eu que vou responder, né? O doutor Irã está respondendo aí, não estou acompanhando o chat aqui, mas eu estou vendo o movimento aqui. Mas a primeira pergunta a ser respondida é: meu produto, ele é um produto para a saúde? Primeira coisa, eu sei que é a dúvida de muita gente aqui. Porque se não for um produto para a saúde, tudo que a gente vai falar aqui é cultura geral. É só para, eu conheço, fui na palestra da Anvisa que falou sobre AF, etc., mas você não precisa de AF e não vai ter AF. Porque o seu produto, free to go, vai comercializar, entendeu? Vai seguir a vida. Seu produto, ele não é um dispositivo médico. Então, essa é a primeira pergunta. No final desse material tem um fluxograma para ajudar, assim, o passo a passo do que vocês têm que fazer para a obtenção da AF até o registro de notificação de produto. Primeira pergunta. A gente fez um trabalho por conta da pandemia, lá em 2020, e a gente teve diversas empresas que vieram, ventiladores, enfim, principalmente ventiladores, empresas que vieram, a empresa de produtos para a saúde, que elas tinham que expandir capacidade, enfim, para aquela situação, gente sofrendo, gente morrendo, tinha que expandir a capacidade de fabricação de ventiladores. Muitas empresas vieram, e empresas que sabiam fazer, empresas de eletroeletrônicos, etc., empresas de tudo quanto capacidade produtiva, e empresas de grande capacidade produtiva, mas e a gente fez uma qualificação para eles se adaptarem. Isso que a gente está fazendo aqui, né? Para eles se adaptarem e olharem para o que eles tinham que atender. E às vezes a empresa chega, e eu tenho certeza que talvez seja a sensação de algumas pessoas aqui, talvez, né? Espero estar atendendo a essa necessidade, fica desesperado, olha a norma e fala, não, mas aí agora o que eu faço, né? Eu não entendi nada dessa norma. Mas quando você olha para dentro, muitas vezes você já tem sementes de resposta lá. Então, a primeira coisa que você tem que se perguntar, a empresa tem que se perguntar bom, é um produto para a saúde. Bom, então eu vou precisar de AF, vou precisar de licença, tá? Senão a minha empresa não opera e sem AF eu não registro meu produto. Sem registro de produto eu não posso comercializar. É proibido. Então, tá. Qual é o nível de conhecimento que essa empresa tem de boas práticas de fabricação? Como eu citei, às vezes a empresa é a empresa do ramo farmacêutico. Então, às vezes ela está vindo para produtos para a saúde e ela já tem esse conhecimento, ela já tem manual de qualidade, ela conhece SGQ, etc., e conhece a regulação, conhece a Anvisa, sabe peticionar, etc. Então, isso já vai, esse caso aqui é o mais simples, já vai facilitar, ela só vai incorporar isso, ajustar para o sistema dela, citando, que às vezes, se ela já tem um sistema implantado, ela vai fazer pequenos ajustes no sistema. Não, a empresa não tem conhecimento de sistema da qualidade, de boas práticas. Mas será que você tem algum sistema de gestão da qualidade implantado? Às vezes você tem o 9001, né? Então, se você tem, né? E aí a gente não está falando, eu vou tentar tirar aqui da questão software médico, colocar uma aplicação geral, para simplificar essa coisa de não se adapta ao meu produto. Não, tem algum sistema da qualidade. Se você tem o 9001, você já tem metade do caminho andado, né? Você já tem tratamento de reclamações, você já tem sistema de gestão, etc. Então, a adaptação vai ser muito mais simples para a 665, porque a 665, a 3435 é 9001 com mais alguma coisa, né, de BPF. Não, eu não tenho 9001, mas eu tenho conhecimento sobre sistema de gestão. Que eu digo a minha empresa, tá? Sempre aqui a gente vai ver essa questão de estrutura organizacional. Então, a minha empresa, eu tenho conhecimento do sistema de gestão. A gente pegou casos nessa situação que eu mencionei aqui, lá na pandemia, a empresa não tinha 9001, mas ela fornecia para uma empresa
que tinha certificação, e essa empresa que ela fornecia exigia que ela tivesse padronização, procedimentos. A primeira dica aqui, faça procedimento de tudo. Faça instrução de trabalho de tudo. Não opere, não faça atividade sem procedimento. Você vai ter problema em inspeção. Então, o primeiro ponto, o primeiro grifo que eu quero, a primeira dica que eu quero dar aqui, faça OPS. Sistema da qualidade é Good Manufacturing Practice ou pode ser Give More Paper, né? Tem essa anedota infame aí, esse trocadilho, mas é verdade, se você não tiver procedimento, você não tem SGQ. Então, às vezes, você tem isso já, você já tem esses procedimentos, ótimo, você vai aproveitar todos eles, né? Essas duas últimas perguntas aqui, elas são intercambiáveis, né? E já foi tratado aqui. Então, vamos para a última ali. Não, mas eu não tenho SGQ e tal, mas a minha empresa tem uma origem acadêmica, etc., mas eu conheço método de pesquisa, desenvolvimento e controle de desenvolvimento de projetos, gestão de projetos para desenvolver alguma coisa, né, de ciência aplicada, etc. Já ajuda também. Quanto mais abaixo você tiver nessa lista de perguntas, maior vai ser o seu trabalho inicial do jogo. Não tem jeito. Você vai ter que implantar um SGQ. Essa anamnese que eu estou fazendo aqui, esse diagnóstico, é para ajudar a empresa a olhar para dentro e identificar como a gente vai lá na primeira aula de francês, o professor pergunta, não, qual é o francês que a gente já tem no português? Ele começa com abajur, garçom, aquelas coisas, né? Então, é o que você já tem de conhecimento incorporado, de que você já tem de material incorporado, que vai te ajudar a implantar a 665. Eu estou falando da 665 porque, de novo, sem BPF, você não vai ter AF. Né? Então, o peticionamento, a gente nem vai tratar muito aqui, porque eu vou dar um material pronto, a gente já chega lá. Tá? Regulamentos e normas aplicáveis. Eu fiz isso aqui antes, na semana passada, graças a Deus bateu tudo com o que o Marcelo, acho que o Rafael, o Nardo também trouxe, a pessoa da Fraps trouxe aqui também, de normas. Somente essa segunda tela aqui, que tem as ISOs e tal, eu coloquei todas aqui. Lógico, o Marcelo trouxe muito mais coisa, teve um material muito mais rico, eu rogo que vocês aproveitem bastante aquilo, mas o nosso fala aqui, a gente vai concentrar na 16 de 2014. Então, atenção, a gente tem a 16 de 2013 de BPF para qualquer produto para saúde, software, IVD, materiais, que foi revogada e se tornou 665, tá? Então, a 16 famosa que vocês ouvem falar no mercado, 16 é 1613 de BPF. Ela foi revogada e entrou no lugar dela 665, né? Por azar, normas que são da mesma aplicação, anos diferentes, elas tiveram o mesmo número, isso dá uma confusão danada. E existe em vigor, vigente, a 16 de 2014, tá? 16 de 2014 é a norma de AF, é o que a gente vai falar dela aqui. A gente vai concentrar nessas duas normas, no que for possível a gente trazer para vocês aqui nesse período escasso que a gente tem de tempo, mas imagino que seja suficiente, tá? Então, normas aqui, eu não vou bater isso, porque você já faz, de todo modo, o material está listado aqui, então um resuminho para quem necessitar. Bom, quero pedir minha AF. No final tem um fluxograma, vou explicar que esse peticionamento ele vai vir um pouco depois, tá? Mas uma vez resolvido por causa da questão do relatório de inspeção, você precisa do relatório de inspeção. No final eu esclareço isso. Mas tendo o relatório de inspeção, vamos falar da AF, né, que é o principal objeto nosso aqui. A Anvisa tem que saber que você quer uma AF, então você vai peticionar a AF. Jangler, como é que eu peticiono a AF? Eu não vou falar aqui nessa palestra como é que peticiona e ao mesmo tempo eu vou falar tudo. Porque eu coloquei aqui esse link, testei, graças a Deus está funcionando, tá? Isso aqui é um webinar da Anvisa de acho mais de 1 hora. Eu assisti o webinar, tá? Só do peticionamento de AF. Então, ele está abrindo a tela, mostrando o sistema solicita, como é que se começa o processo, como é que você cadastra a empresa, tá tudo lá, tá? Então, nossa palestra de 1 hora aqui já virou 2, porque esse material ele está todo disponível aqui sobre o peticionamento, como é que você faz, porque é o papel em branco, né? Não, a Anvisa disse que eu tenho que peticionar, mas como é que eu faço isso? Eu tenho que ir a Brasília para colocar um papel lá, mando pelo correio? Não, você vai fazer tudo eletrônico, tá? E
Como você faz isso? Para você fazer eletrônico, você vai abrir a tela lá e, enfim, tem qual tela que eu abro, qual cadastro que eu faço. Isso está tudo explicado nesse peticionamento, tá claro? Aqui, pessoal. Então, abram lá, confirem, né? Webinar Anvisa para autorização de funcionamento. Se tiver alguma necessidade depois, eu deixo até ter os contatos da Anvisa no final, vocês podem entrar em contato com a área de autorização de funcionamento, e eu deixo o meu e-mail também, se for alguma coisa pontual que eu possa responder diretamente, se for dúvidas mais complexas, isso vai para uma questão de tempo mesmo, a gente vai pedir para vocês se encaminharem ao SAT ou agendar um parlatório, a gente vai no parlatório, é nosso trabalho. Mas coisas pontuais, assim, já você falou do webinar da Anvisa, onde é que está ele? Assim, vou deixar meu e-mail no final e vocês fiquem à vontade, essas coisas muito rápidas, objetivas, assim, a gente consegue sim ajudar, tá? Bom, eu tenho que peticionar, mas o que eu tenho que ter? Você vai cadastrar a sua empresa lá, você precisa de um responsável técnico, você tem que ter um responsável legal que responda pela empresa, né? Normalmente tem um gestor de segurança também, que é alguém que vai receber os e-mails, as notificações da Anvisa, geralmente é o mesmo responsável técnico. Vai ter que recolher uma taxa, não tem jeito. Essas taxas forem reajustadas, não é minha área taxa, mas eu me lembro que as taxas não, para empresas pequenas, de pequeno porte, dinheiro é sempre dinheiro, né? Assim, principalmente a empresa está começando, é custo, eu sei que dói, mas só para tranquilizar vocês, as taxas não costumam ser altas, não, assim, para abertura de uma empresa pequena, porque a taxa ela é regulada ela é modulada pelo porte da empresa. Se tem empresa de grande porte, capital social alto, então essa taxa vai ser maior. Para empresa pequena, vai coisa de 250 até menos de R$ 1.000, né? Pelo que eu me lembro disso, mas é só para tranquilizá-los assim. Você tem que ter uma empresa. Então, é um ponto que eu queria bater aqui. É uma empresa, é um CNPJ, não é um CPF, tem uma atividade específica que essa empresa vai exercer, e essa empresa, ela funciona em um local específico, né? Regularizado, é um endereço comercial, etc. Ela funciona ali naquele local. Como que ela funciona, que dia que ela funciona, etc. Isso tudo é livre, né? Mas ela tem que ser funcional do ponto de vista de empresa, né? Porque é isso que está previsto na regulação e assim, imagina procurar uma pessoa em um endereço de um condomínio de residencial, né? Enfim, seria muito difícil para exercer vigilância sanitária nesses tempos. Por isso que a regulação traz essa necessidade. Não tem que ser uma mega estrutura, não tem nada disso, né? Tudo enxuto, não muda nada do que você pensou para sua empresa, mas só que o mínimo você vai ter que emitir nota fiscal, etc., né? Para a empresa funcionar. As autorizações de funcionamento, tem concessões, alterações, a gente vai focar aqui na concessão, mas tem outras petições de AF também. E você precisa do licenciamento local. Então, resumo, você tem que ter autorização da Anvisa e você tem que ter a licença local. Essas duas coisas vão ser decorrentes, assim, você tem que, fora os requisitos que você vai ter que cumprir, de CNPJ, empresa, responsável técnico, etc., mas o principal documento, por assim dizer, que você vai ter, o documento que vai dar um pouco mais de trabalho, é o relatório de inspeção. Se você tem um relatório de inspeção satisfatório, vai sair tudo rápido, tá? Então, a RDC, deixa eu só fazer, a RDC 16 de 2014, ela é a resolução de autorização de funcionamento, né? Então, essa é a norma de AF. De novo, você tem 16 de 2013 do BPF, que foi revogada. Leia-se 665 de 2022, a gente vai falar dela já. Então, em relação aos requisitos de autorização de funcionamento, onde você vai encontrar vai ser na 16 de 2014. E há uma sobreposição da 1614 com a 665 de 2022. E já havia desde que era 16 de 2013, né? Essas duas 16, além do número, elas têm uma sobreposição técnica até. Não é desejável, mas embora não haja conflito. Então, ela acaba esclarecendo alguns pontos, é saudável o que ela traz,
mas existe uma sobreposição. Por isso que eu estou trazendo, ela vai chamar a norma de boas práticas de certo modo. Tá? Então, aqui, já começando o nosso trabalho de pensar para onde vocês vão olhar, eu já separei aqui na 1614, onde que vai estar, onde vocês... Claro, leia a resolução toda, tá? Por favor. Mas leiam com atenção o capítulo 1, 2 e 3. É aí que vão estar os requisitos para os fabricantes de SEMD, principalmente, tá? Então, disposições iniciais, isso aqui é a norma, é o artigo 1º, não quero ficar lendo, cansando vocês aqui, eu sei que eu já estou tendo que falar rápido por causa do tempo disponível, e se houver alguma dúvida, por favor, me chamem, tá? Se houver alguma questão, se eu for falar mais adiante, a gente fala aqui e a gente conversa. O Irã espera um pouquinho lá, a palestra dele vai ser de perguntas e respostas também, acho que ele não vai ficar chateado por isso. Mas o artigo 1º simplesmente diz que não, tem que ter AF para produtos para a saúde. Tá? Aí aqui eu queria parar um pouquinho. O artigo 2º vai trazer as definições, né, que são relevantes. Então, o que é autorização de funcionamento? A autorização de funcionamento não é, mas a rigor acaba sendo, funciona como, entre aspas, um cadastro. Né? Porque a AF você só vai fazer uma vez na vida. Só uma vez. Né? A não ser que você altere essa AF. Você é um fabricante, agora sua empresa vai ser uma transportadora também. Você vai pedir uma alteração de AF. Vai ser um processo bem mais simples, etc. Né? Mas você só vai fazer uma vez na vida. A vigilância nunca mais vai lá. Bom, a Anvisa, a rigor, em regra, ela não vai nem na primeira vez. Quem vai lá vai ser a vigilância local. E por isso que eu vou dar alguns toques com relação à inspeção, porque a gente tem mais de 5 mil municípios e tem 27 estados. A Anvisa trabalha com harmonização, e aí tem estados, pode ter diferença de delegação dos estados, em algumas situações o estado vai fazer, outras situações é o município, quando é um município maior, ele que vai fazer, né, esse processo de licenciamento, enfim. Em geral, o município, mas a inspeção, principalmente inspeções assim, vai a equipe do estado, do município, né, principalmente quando o produto é mais diferente. Mas a autorização e licença, você vai ter que ter e vai passar por inspeção. A autorização como ato, ela é prévia à licença, né, mas a inspeção vai acontecer para cobrir tudo, você vai ter só uma inspeção. E a autorização é emitida pela Anvisa. A licença, o alvará sanitário, é emitido pela vigilância local. Tá? Então, essa primeiro esclarecimento aqui para quem não está familiarizado. E a autorização e licença são emitidos para quem? A autorização é emitida para empresa, que é uma pessoa jurídica, tá? Então, eu vou trabalhar sozinho, não existe equipe em SGQ. Você pode ter estrutura enxuta, eu não gosto de falar de número, porque, como diz o Irã, né, no bom sentido, o mercado é criativo, então você tem mas eu imagino que 3 pessoas, menos de 3 pessoas, você já começa a ter problema, você pode começar a ter problema para rodar o seu SGQ, né? 2 pessoas ali, porque você precisa de elaboração e revisão, né? Eu contrato tudo consultoria, mas você precisa incorporar esse SGQ na empresa. Se sua consultoria aumentou o preço, inviabilizou, e aí como é que faz? Você quebra o seu SGQ todo, o SGQ é da empresa, a consultoria vem e auxilia, e é muito bom que vem e auxilia mesmo alguém que agregue conhecimento, mas a empresa precisa incorporar. Então, é a pessoa jurídica, tá? Esse conceito de estabelecimento, eu acho que, se eu entendi, se a gente está trabalhando aqui com startups, empresas que estão iniciando, não vai ser um grande problema, porque tem a diferença de estabelecimento para a empresa, né? Uma empresa pode ter vários estabelecimentos. Então, se você só tem a sua matriz, você só tem aquele endereço, aquela empresa que funciona naquele lugar, é só uma mesmo, é só uma AF. Para produtos para saúde, tem uma peculiaridade que, se você tiver matriz e filial, você vai ter uma AF para cada estabelecimento. Né? Você tem em São Paulo, você tem um CNPJ lá, 001, sua matriz, e você abriu outro CNPJ 002 em Manaus. Você vai fazer a sua AF lá em Manaus também. Mas eu creio que essa situação não seja comum no nosso caso específico aqui. Licença sanitária é emitida pelos estados,
ou pelos municípios, né? É local. Acho que alguém está com o áudio aberto. Fernanda, você está... Eu desculpa, estou sem áudio aqui, só estou vendo os pop-ups aqui, né? Estou sem o chat. Deixa eu abrir aqui. Tem alguma pergunta até aqui? Jangley, não preocupe com as perguntas, não, estou gerenciando elas aqui. Toca a sua apresentação. Depois você fala aí. Só uma pergunta para você, Jangley, da Fernanda. Coworking, eu imaginava. Bom, eu vou falar um pouquinho. Se o seu espaço é compartilhado, não é uma grande questão. Funcionam outras empresas naquele lugar, mas sua empresa tem que ser funcional, né? Normalmente, no alvará sanitário, lá, vigilância sanitária, até por questão de responsabilidade técnica, você vai ter um horário de funcionamento, tem que estar lá todo dia, de 8 às 18, segunda a sexta, não é isso. Mas ela tem que ser funcional, porque existem fiscalizações também. Se a vigilância aparecer lá, ela tem que pelo menos identificar que aquela empresa funciona naquele lugar, os equipamentos daquela empresa, se eles, né, minimamente, ou eventualmente, quem é responsável por aquela empresa. Então, essa questão não há restrição com relação ao co-work, mas cuidado para não enxugar demais e criar uma disfunção de modo que sua empresa não seja fiscalizável, mesmo porque o CSGQ vai lidar com reclamações, etc. Tem que ter um canal de comunicação que funcione, né? E a gente tem inspeções que são agendadas, inspeções que podem ser não anunciadas, né? Então, óbvio, se a vigilância chegou lá e o funcionamento daquela empresa não naquele horário, mas pelo menos ela tem que identificar que aquela empresa funciona naquele local, tá? Tem uma estrutura mínima funcionando ali. Essa questão do co-work não é vedação, mas não tem problema, chegou na sala lá, essa mesa aqui funciona, tá, a mesa de lá funciona, a empresa Y, tudo bem. Mas cuidado para a gente não chegar lá e não entender que tem empresa lá, porque a vigilância pode voltar e falar, olha, não tem empresa, não identificaram o funcionamento de empresa no local, e depois você vai justificar, etc., mas dor de cabeça. Tá? Licença sanitária local, requisitos técnicos. Os requisitos técnicos são estabelecidos aqui, como eu já mencionei, há uma sobreposição. Então, requisitos técnicos, vamos olhar para a 16 de 2014, mas vamos olhar para a 665, que é lá onde a coisa vai acontecer, tá? Na norma de boas práticas. A própria 665 vai dizer técnicos operacionais estabelecidos, exigidos das empresas, estabelecimentos para fim de AF, sem prejuízo, requisitos previstos em normas específicas, complementares e suplementares da Anvisa, tá? Além dos estados, municípios, federal, enfim. Tudo que for aplicável ali, que seja do escopo de inspeção, vai estar na sala de inspeção. Tá joia? Tá. Então, aqui eu já mencionei, por estabelecimento, isso aqui é o material que está disponível para vocês, eu destaquei algumas coisas aqui, né? E aí, documento de instrução do processo, que eu já estou destacando aqui na minha fala, relatório de inspeção que ateste o cumprimento desses requisitos técnicos dessa resolução, né? Que ateste no final do dia cumprimento de BPF. Todas as empresas são obrigadas a cumprir, empresas fabricantes de produto da saúde, tá joia? Então, relatório de inspeção. A gente vai tentar tratar um pouquinho aqui da inspeção. A questão do responsável técnico, deve ser médico, engenheiro, a Anvisa não se... A 185, né, Irã? Ela vai trazer profissional de nível superior, mas essa questão de quem a Anvisa não implica muito com isso, não. É uma questão de conselho de classe, muitas vezes tem uma anotação de responsabilidade técnica, etc., e isso não há restrições. Tem que ser profissional de nível superior com conhecimento do produto. Então, o sistema Pax, RIS lá, eventualmente um médico, um radiologista, enfim, ele não tem problema em relação a essa questão da formação do RT, não. Tem que ser de nível superior, tá? E conhecimento do produto. É a única coisa que diz, então é uma coisa bem aberta, bem ampla. O relatório, uma vez que você é inspecionado, o relatório tem validade ali de 12 meses, né? Também não é um grande problema para a empresa que está abrindo, é uma coisa que a gente trabalha muito internamente, a concessão rápido, né? Todos os processos têm que ser rápidos, mas concessão que a gente sabe que a empresa
muitas vezes está estrangulada, e às vezes a empresa está estrangulada por duas razões. Primeiro, que ela não está comercializando, ela não pode comercializar, e é muito importante isso, porque se você comercializa, o barato pode sair caro, você pode ter um problema, você pode queimar o nome da sua empresa antes de começar. Se sai uma medida cautelar no Diário Oficial da União, com seu nome, o prejuízo pode ser maior, né? E aí, principalmente a empresa começando, né? E aí, a gente tenta agilizar esse processo, e também tem a questão de estrangular, porque você... eu vou tirar o chat aqui. Irã, tá me ouvindo? O André, você quer falar? Sim, eu queria esclarecer melhor a questão do responsável técnico. Até alguém perguntou, o Gustavo também. Uhum. Por exemplo, eu tenho um mestrado em engenharia biomédica, que é a área da engenharia que faz até estuda fisiologia humana para criação de tecnologia, certo? Uhum. Então, assim, em teoria, eu sou engenheiro de computação com mestrado em engenharia biomédica. Eu posso ser responsável técnico da minha empresa, eu tenho que contratar um médico, sendo que eu faço software para medicina, mas eu Não tenho vejo nenhum problema. nenhum Não problema. não vejo nenhum problema. Agora, de novo, quem pode... observe a regulação local. Para software, acho que não vai ter problemas. Alguns estados, para alguns produtos, pode ter regulação local, dizendo, olha, para esse tipo de produto aqui, para estéreis, tem que ser um farmacêutico. E pode ter alguma situação assim, entendeu? Então, esclareça no nível local. Para esse caso de software, é uma dificuldade para a vigilância também, eu não vislumbro nenhuma dificuldade que você tenha, não. E é profissional de nível superior, com conhecimento no assunto, não vejo nenhuma E dificuldade. deixa eu só fazer uma última pergunta. Você mencionou conselhos de classe. O conselho de classe, por exemplo, o CRM poderia questionar alguma coisa por eu, engenheiro de software, engenheiro de computação, estar sendo responsável técnico? Eu desconheço, mas aí é uma questão do conselho, entendeu? Tem vários conselhos. Pode ter uma questão de proteção de mercado, enfim, pode ter conselho regional, inclusive. Pode ter alguma situação assim, mas nesse caso de engenheiro de software, para fazer software, não vejo muito questionamento, não, tá, André? Mas esclareça isso se tiver alguma insegurança, entendeu, com relação a isso, mas do ponto de vista da Anvisa, não, um profissional de nível superior com conhecimento do produto está resolvido, tá? Obrigado. Então, assim, só para retomar aqui, esse relatório não vai vencer, né? Dificilmente. De novo, a gente toma esse cuidado com empresas, a gente procura discutir internamente, tomar esse cuidado com a empresa que está abrindo, porque a gente sabe que a empresa está sufocada, muitas vezes está pagando aluguel, precisa ter uma estrutura de pessoal, mesmo que seja enxuta, tem ali 2 sócios, mas ela tem que contratar mais um funcionário. Ela tem que pagar salário, enfim, e sem vender, porque ela não pode vender. Principalmente se a empresa for, às vezes, a empresa de software, e agora ela está fazendo software médico, ela tem receita, ela tem giro. Mas a empresa só de produto médico, ela não pode operar. E a gente sabe disso, e nossos processos internos, a gente tenta agilizar para evitar. E tem também a situação da empresa estar entrando no mercado, a gente sabe, e vai e abre exigência de inspeção, a empresa tem que cumprir, precisa de um prazo para isso. Então, na medida que esse relatório saia, eu vou falar depois dos prazos, os prazos costumam ser bastante rápidos, tá? A apresentação travou. Então, a parte de informações gerais aqui, um pouquinho atrás do meu tempo aqui, mas vamos lá. A parte de informações gerais, a vigilância vai solicitar, então aquela questão do co-work e tal, faça uma consulta à vigilância, tem que ser um endereço comercial, né? Então, você vai ter que registrar na junta comercial, então percebam que tem toda uma questão local, para você resolver onde a empresa vai funcionar. Eu tenho uma casa de rua, né, de uma área do município que é mista, pode ter comercial e residencial, etc. E você tem que ter estrutura física, claro, a empresa não pode funcionar lá no quarto do neném, né? Assim, aí, mas tem que ter um mínimo de organização que todo mundo vai cuidar disso com relação à empresa, mas você vai ter que registrar esse endereço, etc. É o endereço comercial. Algumas vigilâncias vão pedir a planta arquitetônica, no caso, a empresa de software vai ser praticamente pro forma,
tá? Mas é parte do rito. Organograma, essas coisas aqui que são, quando você estruturar esse SGQ, você já vai ter que ter. Essas coisas aqui, a vigilância local verifica que a norma já remete à vigilância local, tá? A vigilância local vai solicitar algumas coisas, o KNAI, por exemplo, o que vai estar no seu CNPJ. André, você tem mais alguma coisa? Não, desculpa, eu esqueci de baixar a mão. Ah, não, tranquilo. Se tiver alguma coisa, vocês chamam aqui, tá? Eu estou preocupado com o Irano ficar bravo comigo aqui, e aí pode deixar passar, mas o mais importante é a gente tentar esclarecer o máximo que a gente conseguir aqui. Tá, então, se você tem um CNPJ, você está abrindo um fabricante, você está apresentando um CNPJ de distribuidor, e seu CNPJ tem um código de atividade econômica de distribuidor de cosméticos, não vai nem chegar na Anvisa, a própria vigilância já vai segurar, entendeu? Então, essas questões de abertura de empresa mesmo, que até os contadores vão ajudar, porque eles, né, os consultores, certamente, essa questão, toda a questão que a vigilância local vai verificar, que não tem a ver com a parte de BPF, tá? Que, assim, é a questão de estruturação da empresa e que é para qualquer empresa. Qualquer empresa nova você vai precisar se for fazer uma construtora, né, eventualmente você vai precisar de um RT, né, com CREA, etc. Né? Então, são especificidades de abertura de empresa, e uma empresa do mercado regulado, ela tem algumas questões a mais. Essas questões, geralmente, são esses requisitos técnicos. Para a gente ganhar tempo, eu vou direto ao ponto aqui. Então, tem uma série de requisitos técnicos que a 16 de 2014 vai trazer. O que eu tenho que ter? Alguém perguntou durante o curso quando é que eu peço a AF? Ou quando é que eu... Vou colocar assim, quando é que eu peço o meu relatório de inspeção? Eu vou explicar por que eu estou dizendo isso, tá? Então, instalações e equipamentos, né, você tem que ter, a sua empresa tem que ter instalações e equipamentos, eu tenho que ter uma mega estrutura só para mostrar para o inspetor? Não, mas só toma um pouco de cuidado, sua empresa, a gente entende, é um desenvolvedor de software, a gente não vai querer que você tenha uma máquina de moldar lá, não é isso. Mas você faz desenvolvimento, você faz desenvolvimento em qual computador, em qual ambiente, né? Esse computador, dica prática, cuidado com esse computador, que é o computador da faculdade, é o computador que tem o joguinho instalado, tem Flight Simulator, que é da criança, etc. Porque como é que não é numa fábrica, eu vou chamar de produtos convencionais a partir desse ponto. Toda vez que eu falar produtos convencionais, estou dizendo os produtos que a gente pega na mão, tá? Os produtos que não são software, tá? Os produtos que a gente está acostumado, né? Por assim dizer. Né? Inspeção, né? Vocês estão... Mas, enfim, como é que é? Se eu chego numa fábrica, eu tenho um equipamento de produção lá, né? Esse equipamento está identificado, né? Ele tem um plano de manutenção, né? Ele tem algumas coisas que tem nele. Ele não faz, ele faz uma injetora de plásticos, por exemplo. Ele faz lá né? Ele faz uma peça, um obturador, uma peça, um material médico, né? E aí ele tem aquela equipamento. Ele pode fazer carrinho de brinquedo também, se a empresa fizer? Até pode, mas do ponto de vista de SGQ já complica, né? Alguns controles, assim, o ideal é que seja dedicado, né? E capte a mensagem. Se você não quiser dedicar, então tem alguns cuidados, algumas exigências a mais que você vai precisar para ter alguns cuidados para aquele equipamento de produção. Então, essa questão de instalações e equipamentos eu vou ter mais adiante, mas cuidado só com essa questão de é tudo compartilhado, tudo funciona junto, a gente... Não, qual é o equipamento? Isso tem que ter um mínimo de controle, tá? Um SGQ estabelecido. Tendo a ver com o que eu falei agora de início, bom, o seu SGQ ele vai ser tão complexo, tão burocrático quanto você queira. Se você estabelecer para sua empresa que para liberar uma determinada tarefa, você precisa de 5 cópias, né, de cada cor, impressas, feita no papel carbono, paciência, né? No ambiente de inspeção, a equipe vai verificar isso, né, o que você estabeleceu e se seu sistema da qualidade adere. Mas se você estabelecer também que para liberar aquela atividade é uma assinatura eletrônica com um X do lado, e identificação, e data, etc., está feito também.
é o mesmo efeito. Lógico que essa assinatura não pode ser pro forma, aí faz parte do ambiente de auditoria, que a equipe vai pegar e vai ficar, não, ele disse aqui que ele liberou, que está tudo conforme. O inspetor vai olhar se está tudo conforme. Se ele começar a pegar situações que estão não conforme, ele começa a identificar que aquilo foi só pro forma, né? Mas, do ponto de vista de registro, está resolvido. Então, no início, eu aconselho que eu dou, no início, faça um sistema de qualidade enxuto, mas que cobra tudo. Faça procedimentos de tudo, mas não complica a vida. Não começa a criar rotinas, um fluxo complicado, com tanto de registro que você tem que fazer, porque isso vai complicar a sua inspeção. Resumo desse slide aqui. O que você tem que ter? Você tem que ter um SGQ estabelecido, senão não tem relatório de inspeção, não tem jeito, tá? Quando é que eu peço a minha AF? Salta tudo aqui, vai lá na última linha. Isso aqui é o texto da resolução. Para a fabricante de produtos de saúde, deve ser apresentadas evidências de cumprimento do plano de desenvolvimento do projeto até, no mínimo, a fase de definição de dados de entrada. O Marcelo, acho que o Rafael também já explicaram aqui sobre desenvolvimento de projeto, dados de entrada, dados de saída, verificação e validação, e vocês conhecem disso também. Tenho certeza disso. Então, assim, desenvolva o seu projeto até, no mínimo, a fase de dados de entrada. Eu aconselho, para um fabricante de software, claro, aí é uma estratégia da empresa, eu quero fazer até a fase de dados de entrada que o regulamento me manda. Vou fazer dados de entrada, o inspetor vai chegar e vai auditar dados de entrada. Tenho todo o SGQ montado e tem até dados de entrada de projeto. Pronto, você está free to go, você pode solicitar. Mas eu quero avançar mais no projeto. Tudo bem, vai ser auditado tudo. Eu não quero me expor, porque eu tenho algumas dúvidas ainda, eu vou fazer até dados de entrada. Estratégia regulatória, não tem problema. Mas se você avançar, não tem dificuldade nenhuma, né? Um fabricante de produto convencional, alguns cuidados tem que ter em como que você vai fazer esses protótipos, etc., para não ter um ruído na inspeção. A equipe chegou lá e tem um tanto de lote piloto já fabricado, e aí gera aquela dúvida, e tem comercialização, não tem, etc. Então, alguns cuidados no avanço do desenvolvimento de projeto. Para software, eu não vejo problema. Se você fez até dados de entrada, definir os requisitos todos de produto, etc., você já pode solicitar. É isso que vai ser auditado, tá? Quiser avançar, não tem problema. Desde que você não comercialize, tá? Não pode... Fiz até o meu registro mestre de produto, que é o último passo lá da parte de design, né? Vamos dizer assim, de design freeze, né? Você congelou, você concluiu e você fez a sua receita de bolo. Bom, não comercializa, tá? Porque aí dá problema, como eu disse, você pode queimar o nome da sua empresa antes de você começar, tá? A inspeção, então aqui, resumo. Por que a vigilância vai te inspecionar? Então, tem uma motivação. Por uma solicitação, você peticionou, lembra? Tá lá atrás, tem o link lá do webinar, como é que você peticiona, a AF, né? Você vai peticionar também, vai solicitar vigilância, o relatório de inspeção, vamos colocar assim, você vai pedir uma inspeção para AF licenciamento, ou AF licenciamento CBPF, que vai acontecer de uma vez só. Essa tem a motivação da inspeção. E pode ser ações de fiscalização, não anunciadas. E muitas vezes as ações de fiscalização não tem a ver com sua empresa. Às vezes é um problema que está acontecendo no mercado. Às vezes é uma falsificação de produto. Geralmente o fabricante sabe. Mas pode acontecer com a fabricação de produto que nem o fabricante detectou. E aí, por alguma razão, chegou a vigilância sanitária bate para verificar, muitas vezes para coletar informações, para cruzar com essa denúncia de falsificação que tem lá. As ações de fiscalização, elas são não anunciadas. Também a vigilância pode ir a seu estabelecimento para a gente ter um trabalho de auditoria da CNVS, né? Então, a Visa é responsável por organizar, por coordenar, na verdade, o sistema nacional de vigilância sanitária, que envolve as vigilâncias locais, estadual e municipal. Então, muitas vezes, a gente vai fazer auditoria de observação. Então, a vigilância vai inspecionar a sua empresa, a gente vai lá só como observador, né? Então, são várias razões para a sua empresa passar por uma inspeção ou receber a visita, por isso que esse endereço ele tem que ser minimamente funcional, tá? O que a gente vai inspecionar? Eu vou inspecionar a sua empresa, olhar o seu CNPJ, para que você tem atividades, né, regularizadas. O seu produto, aquela primeira pergunta, não é produto para a saúde, a equipe fecha o computador e volta, né? Se não é produto para a saúde,
E geralmente, se isso acontecer, se for por essa razão, uma boa notícia para a empresa, né? Porque a pessoa vai falar, poxa, podia estar comercializando já, né? Vai ser o produto, classe de risco de produto, né? Por que classe de risco? Se for baixo ou médio risco, você não precisa de BPF, precisa de CBPF, BPF precisa para todos. Não precisa de certificação, pagar taxa e ter um certificado para poder registrar, vai precisar registrar o produto. Se for alto risco, classe 3, e a gente tem alto e máximo risco, né? Software, acho que vai até classe 3, eu não sei se tem algum software classe 4, enfim. Mas se for 3 ou 4, você vai precisar de certificação também. A inspeção já vai cobrir. A gente vai inspecionar as atividades que a empresa executa, os equipamentos, as instalações físicas. Instalações físicas com um peso menor para fabricante de software, tá? E os equipamentos, ninguém chega lá e fala, abre o seu computador que eu vou... Não, é um ambiente de auditoria, normal. Como é que você faz suas atividades, onde estão seus códigos-fonte, qual nuvem que você guarda, onde você guarda o local, você tem, qual proteção que você tem uma rotina de atualização de antivírus, firewall, etc., essa coisa toda. Então, beleza, aí você conta a história, a equipe checa a documentação e fala, não, então me mostra. Você vai abrir computador da empresa, identificado certinho, é o mínimo, né, de estrutura. Né, quem é a estrutura organizacional, responsável técnico, responsável legal, né, o endereço comercial físico, regularidade funcional, que eu já mencionei aqui, e disponibilidade efetiva para inspeção. Não dá para ser uma empresa que ninguém encontra ninguém nunca lá, você vai ter problema, né? Você chega lá e não funciona essa semana, não funcionou semana passada, essa empresa está funcionando? Tá. Entre em contato com os canais da empresa, não consegue, então, eu divulgo meu produto só em feiras e eventos, e aí, a partir daí, eu abro um canal, um network de comunicação com os meus clientes. Tem que lembrar que alguém falou aqui, não sei se o pessoal da Fractus falou de partes interessadas, a vigilância sanitária é parte muito interessada na atividade por ser um mercado regulado, tá? A 665. Então, a gente tem aqui estrutura geral e tópicos relevantes, e aí tem toda uma sequência de slides aqui, né? Eu estou no 25 de 65, e aí, mas fica tranquilo, Irã, não vou passar todos os slides aqui, eu só vou parar nesse slide aqui, e depois vou abrir rapidamente a 665, para mostrar o texto, eu acho importante, até no site da Anvisa, onde é que entra, né? Então, deve tomar uns 10 minutinhos. E é isso, tá? Nosso objetivo de hoje. Então, aqui eu queria gastar, eu tenho 3 minutos, né? Eu tenho 57 minutos de apresentação aqui. Pode ficar tranquilo aí, Thiago. Tá. Então, esse slide aqui eu queria parar com relação ao BPF para desmistificar algumas coisas. Essa aqui é a estrutura da 665, que a gente já vai mostrar aqui para quem não tem familiaridade. Para quem já tem, é chuva no molhado. Então, vamos lá. O capítulo, aí todo mundo olha, e é comum na empresa de software só não, tá? Como ela é muito ampla, as empresas olham, aí a empresa faz uma solução líquida estéreo, e depois ela está acostumada com a antiga 17 de medicamentos, né? Mudou o número também, enfim. E ela está acostumada, que ela é muito específica, fala qual classe de área limpa que ele tem que ter, como é que tem que ser a disposição das áreas limpas, etc. E quando ela vai para 665, não fala. E a empresa fica perdida, mas fala lá de utilidades, validação, etc. Está tudo implícito ali no texto. Então, tem essa dificuldade, mas, como acho que o Marcelo falou aqui durante a semana, ela tem que ser ampla, que é uma coisa boa, que dá liberdade, mas é o preço da liberdade, né? Quando você tem liberdade para você fazer as coisas, né, de maneira mais livre, diferente, etc., também tem o preço de compreensão de como você vai fazer. E aí, se coloca também a receita do bolo, fala, vai ter que ser assim, aí me engessou, pode acontecer isso também. Então, a gente vai tratar aqui, só para dizer que essa dificuldade não é privilégio das empresas fabricantes de software, tá? Essa queixa, na verdade. A gente vai ver que não é exatamente uma dificuldade. Então, tá a estrutura aqui, 9 capítulos, né? Então, vamos lá. Capítulo 1, disposições iniciais. Essa aqui, eu não vou dizer para qualquer coisa, mas para qualquer produto para a saúde, vai dizer objetivo, abrangência, definições, vai dizer de novo que se alguma coisa não for aplicável, você tem que justificar, etc. Então, capítulo 1, acho que não tem questionamento, não tem dúvida, né?
Lembra que eu perguntei qual é o conhecimento que sua empresa tem de SGQ? Você já tem um SGQ? Você já tem uma 9001, etc. Então, vamos afastar os problemas aqui. Capítulo 2, requisitos gerais de sistema da qualidade. Vou tirar gerenciamento de risco ali, porque é por produto, etc. Se a gente tirar gerenciamento de risco, pessoal, o capítulo 2 se aplica a uma... Dá para fazer o capítulo 2, né, com alguma nuance ou outra ali, mas, de maneira geral, dá para fazer o capítulo 2 praticamente em qualquer coisa, né? Numa imobiliária, numa transportadora, numa construtora, no supermercado, né? Requisitos gerais de sistema da qualidade. Responsabilidade geral, política da qualidade, responsabilidades, estrutura de pessoal, controle de compras. Isso aqui, não tem software aqui. Tá? Então, o capítulo 2 e o capítulo... E a parte de gerenciamento de risco, enfim, já foi tratado aqui durante a semana. Então, vocês estão prontos para o capítulo 2, tá? O capítulo 3, controle de documentos, de documentos. Eu vou passar a norma, já abrir a norma rapidinho aqui. A parte, eu destaquei ali em roxo o que pode gerar alguma dúvida. Registro histórico de produtos, inspeções e testes. Fora isso, e requisitos gerais é a maior parte do capítulo 3, também não tem dificuldade. Tem que ter procedimentos tem que ser aprovados para qualquer coisa, né? Tem controle de distribuição, obsolescência, etc. Então, não tem software aqui, tá? O capítulo 4 tem muito software, assim, no sentido de que é o processo de desenvolvimento. Vou pular o capítulo 4 também, porque já foi tratado durante essa semana, concorda? O Marcelo já trouxe aqui, enfim, vocês já trabalharam o capítulo 4, que é onde a inspeção vai acontecer em termos de produto. Em termos de SGQ, vai acontecer no resto da norma. Vou saltar o 5, tá? O 4, porque não tem dúvida. O 5, vou saltar porque é onde está toda essa controvérsia de, eu tenho que ter, como é que é, o armário de medicamentos e tal, eu tenho que ter, né? Enfim, eu tenho que passar um paninho em cima do laptop para mostrar que eu limpei, entendeu? Então, essa coisa que está no capítulo 5. Vamos afastar o capítulo 5. Capítulo 6, manuseio vai falar uma coisa lá de vencimento, de degradação de amostras, alguma coisa assim, de perecíveis, né? E, fora isso, a manuseio é você pegar coisas de um lugar e colocar no outro. Se você pega um código que está em um lugar e você não tem um controle de manuseio, de armazenamento, distribuição e rastreabilidade. Então, se você, nesse capítulo, vai tratar de rastreabilidade, de identificação, de armazenamento, se você pegar coisas de um lugar, pega um código, não controla ele direito, e aí é aquela parte que a equipe pode pedir para você mostrar como é que você faz as coisas, enfim, você vai mostrar do lado, projetar, enfim. Você pega uma coisa, tá lá na nuvem, você traz para o local, e aí tá tudo uma confusão, né? E não tem um padrão de controle. Nessas movimentações, pode ter alguma inversão, alguma troca, então você pode ter algum problema de manuseio, né? Você pode ter uma perda de informações, e a empresa principal interessada nisso, no armazenamento, pode ter alguma confusão ali e tal, também se aplica. Então, assim, essa parte de manuseio, armazenamento, distribuição é você entregar o produto para vender o produto, né? Entregar, saber, na medida do possível, eu sei que tem modelos diferentes, mas na medida do possível, saber para onde o produto foi. Para quem presta assistência técnica, isso não é uma questão, porque ele vai vender assistência técnica depois, né? Então, ele vai vender serviços adicionais depois, né? Então, o capítulo 6 também não é uma questão. O capítulo 7, tampouco, porque o capítulo 7 é 9001 na veia, tratamento de reclamações, ações corretivas e preventivas e auditoria interna. Uma questão de auditoria interna, a auditoria, a inspeção mais pesada que a empresa deve receber não é a da Anvisa. Gravem isso, é a interna. Essa, você tem que, no ambiente de inspeção, você tem que achar graça das perguntas do inspetor, por assim dizer, porque você já cobriu tudo. Você viu muito mais que isso, e depois você vai fazer uma crítica. Será que eu precisava ter feito isso tudo que eu fiz internamente? Ter tido essa régua alta toda? É ótimo se isso acontecer. Se a equipe chega e a empresa nem internalizou o regulamento, a chance de você ter um problema na inspeção se eleva. Tá? Instalação e assistência técnica também não é questão para quem tem instalação e assistência técnica. Técnicas e estatísticas também vai ser muito simples para o fabricante de software, seria mais no contexto de SGQ no máximo, né? É uma questão que alguns inspetores podem nem
nem se preocupar pela simplicidade da aplicação desse capítulo 9. Mas, para não ter problema, faz um procedimentozinho, né, para os indicadores de qualidade, enfim, para tratar lá a responsabilidade, a revisão gerencial, etc. Mas é muito simplório. Tá? Então, o problema está no capítulo 5. Tá? Então, aqui, rapidamente, eu já deixei o material pronto aqui. Vamos abrir a resolução. Eu queria entrar no site da Anvisa, mas a gente não tem mais tempo para isso. Tá? Então, está no site da Anvisa aqui, tá? Se abrir rapidinho aqui, de repente, tá lá no Google, que aí você vai entrar no Gov, entra aqui, para você achar a regulação toda. Você vai aqui, centrais de conteúdo, legislação. Tem vários caminhos aqui, mas esse aqui é legislação. Vamos ver se ele abre rápido. Abre. Bom, o primeiro ponto aqui, eu não vou abrir aqui, mas pode acreditar em mim. Se você clicar aqui em bibliotecas temáticas, você vai lá em produtos para saúde, etc., você vai ter isso aqui, ó. Use esse documento aqui. Toda a regulação de produtos para saúde está aqui, tá? O pessoal da GTPS fez um trabalho excepcional aqui, consolidando tudo. Mas o nosso problema não é esse. Aí você vem aqui, eu quero a 665/2022. Pronto, está encontrada. E aqui, status vigente, observe isso aqui, tá? Se ela estiver revogada, se você colocar 16/2013, vai aparecer aqui, ó, revogado, tá? Então, esse nome está obsoleto. Tem outra, ou então não tem mais nada no lugar dela, tá? Então, 665/2022, e claro, 665 vai dizer que ela revogou a 16/2013. Para a gente ganhar tempo, se você clicar aqui, pode acreditar, você vai chegar lá na 665. Mas eu já tenho aqui, bom, enfim, tá, por causa do Zoom aqui tá mais difícil abrir do que... Então, aqui, essa é a cara da resolução, o resumo daquele slide ali, vocês têm ali mais uns 30 slides com destaques da resolução, que a gente não vai falar, então, rapidamente aqui. O capítulo 1, né, só para vocês conhecerem a cara da resolução, tá? Para quem não conhece, né? Eu destacaria esse parágrafo aqui, ó, aquilo que eu disse, não, avalie o regulamento todo, que não for aplicável, você documenta, fala, olha, isso aqui não é aplicável por isso, porque eu sou fabricante de software, então eu não preciso eu não tenho nada para calibrar aqui, então eu não tenho calibração, tá? Então, faça essa matriz com a lista de todos os requisitos, é um trabalho que toda empresa deve fazer, quando tem se você for fazer certificação 13485, faça a mesma coisa, eu recomendo fortemente. Vai fazer a 665, pega todos os requisitos, né, e aí faça essa avaliação crítica do que se aplica e não se aplica. Eu já estou dando a luz ali do que você não vai gastar muita energia, porque provavelmente vai se aplicar, e do que você também não precisa viajar muito, porque é possível que aquilo não se aplique, mas avalie, e isso tem a ver com isso aqui, ó. Quando os fabricantes estão concluindo que determinados requisitos não são aplicáveis a seus processos, esses devem documentar a justificativa, tá? Então, não se esqueçam disso. Então, isso aqui é tudo capítulo 1, de definições, etc. Vou passar rapidamente. O objetivo disso aqui não é fazer um BPF em 5 minutos, tá, pessoal? É só para conhecer mesmo a cara da resolução, tá? Então, política da qualidade, né? Então, tanto de coisa que dá para falar disso aqui, mas vamos adiante. Documentos e registros, eu queria falar disso aqui. Então, documentos e registros, veja aquela parte inicial ali, vamos nas controvérsias. Alterações de especificações, você tem que ter, basicamente está dizendo nessa seção 1 aqui, requisitos gerais, olha, procedimentos, como é que você emite procedimento, o que você tem que ter de controle de documentos, distribuição, tem que ter alguém, aí aquela questão de estrutura de pessoal, alguém que elabora, alguém que revisa, né? Tem que ter esse fluxo definido, etc. Não tem dificuldade com relação a isso. Registro de controle de mudança de documentos, treinamentos, quando você lança um documento novo, tem que ter um registro de treinamento, enfim. Mas registro histórico de produto. O que é registro histórico de produto? No presencial dá para a gente ganhar tempo e perguntar aqui quem é que conhece, porque se todo mundo conhecer, a gente já pulava. Mas registro histórico de produto, vou tentar falar aqui em 1 minuto o que é. Você fez o seu processo de desenvolvimento, né? Eu vou dar um exemplo bem, para não entrar em projetos específicos, eu vou dar um exemplo bem corriqueiro, só para título de ilustração, né? Então, a gente tem lá
uma vovó que fez um bolo, né? Vou colocar bem assim. E aí ela desenvolveu o bolo dela, né? Testou, botou mais cenoura, botou mais chocolate, enfim, fez aquela coisa toda. Fez o bolo dela, definiu qual é o bolo dela, né? E aí, claro, a vovó trabalhou com uma gestão da qualidade, ela validou, verificou, fez, né, entrada, saída, fez tudo. Mas aí, quando chegou no final, ela faz a receita do bolo. Se alguém pegar aquela receita, faz o bolo dela. Não vai ser igual. O nome desse documento, aquele documento, né, que vai registrar, que ela anotou num papelzinho lá, tudo que ela fez para fazer o bolo, né, o teste que ela fez, botou mais, sei lá, botou mais ovo, botou mais leite, botou e tal, e aí definiu, enfim. Aquilo ali faz parte do registro histórico de projeto, do desenvolvimento, que vocês estão, a essa altura, vocês estão familiarizados. Quando ela definiu o bolo dela, ela faz a receita do bolo. O nome desse documento é Registro Mestre de Produto. É a receita do bolo. Normalmente, o registro mestre de produto, ele é uma lista, tá? Lista de componentes que vão no seu sistema, no seu produto, etc. Num produto convencional, é a lista de materiais para fabricação, as instruções de como fazer, etc. Então, é a receita do bolo. Então, você tem o registro histórico de projeto, que ela fez lá, capítulo 4, tem a receita do bolo, registro mestre de produto, que está lá no capítulo 4, e você tem aqui o registro histórico de produto. O que é o registro histórico de produto? Nessa brincadeira, a vovó decidiu abrir uma casa de bolos agora. E ela vai fazer vários bolos, né? E vai vender esses bolos. Ela quer rastrear esse bolo, quer saber para quem que ela vendeu esse bolo, né? Saber se gostou ou não, enfim. Só que quando ela faz cada bolo, ela registra lá o que foi no bolo, o que ela, né? O que ela provou, como é que está de açúcar, etc. Então, o registro histórico de produto ele é para cada unidade específica. Onde é que está a confusão? Porque o software, o software em geral, você faz todo o desenvolvimento e você tem lá o software, sei lá, o Pax RIS versão V1. ABC, versão 1.0. Pronto. Aí, quando você definiu 1.0, você chegou no RMP, você não tem mais, eventualmente, você não tem mais registros específicos. E não pode ser que você não tenha uma aplicação clara de registro histórico de produto. Pode acontecer isso, né? Se tiver um mínimo lá de um registro de distribuição a cada venda, um número de nota fiscal, mantenha pelo menos isso, tá? Mas pode ser que não tenha. Mas você pode ter um sistema também, vou tentar trazer para o campo agora, tá? Você tem um sistema, imaginar, acho que esse sistema não existe, mas enfim, você tem um sistema que você desenvolveu ele, você tem o sistema XPTO 1.0 que eu desenvolvi, eu tenho o registro mestre desse produto, desse software, é 1.0. Só que esse software ele tem um certo grau de customização que eu faço para cada venda que eu faço, para cada cliente. Por exemplo, é uma dosagem de medicamentos lá, e o hospital, ele quer que já venha no software, sei lá, o nome dele, etc., e ele vai lançar lá um número de lote para cada formulação que ele fizer, e esse número de lote vai variar, pode ser alfanumérico para um cliente, pode ser numérico para outro, maior, menor, e aí você faz esse ajuste para aquele cliente e você faz alguns testes para aquele cliente, para aquele número de lote que você estabeleceu. Percebe que aí você tem um produto definido e agora você tem coisas específicas que você faz para cada unidade. Aqui entra o registro histórico. Se você tiver uma situação dessa, aí não. Aí você tem essa data que você fez isso, o que você utilizou, e você tem, se tiver, você tem testes que você fez ali. Esses testes, não confunda esses testes aqui, esses testes são de unidades, tá? Você tem os testes que você fez lá no projeto, que são a etapa o nome que se dá lá, é a etapa de verificação, tá? É diferente. Mas no registro histórico, se você tiver uma situação que é para cada cliente, você tem esse RHP mais configurado. Se você não tiver, você não vai ter, e aí aquela questão de justificar, de como é que é o meu modelo de negócio, vai para a Apple Store, enfim. E aí essa mapeamento tem a ver com aquele inciso que eu acabei de falar. Você vai identificar isso para o seu caso específico, tá? Mesma coisa de inspeções e testes. Para concluir, vamos aqui para o capítulo 5. Vamos passar rapidamente aqui para a gente finalizar aqui. Peço desculpas pelo tempo estourado aí, mas não tem jeito, né? Como eu disse, um curso de PPF são 2 semanas e a gente não está dando curso de PPF aqui. Estou tentando trazer a parte de inspeção, que é onde a AF vai acontecer.
Tá? Então, vamos aqui, o capítulo 5, controle de processo de produção. Essa parte aqui não tem muita dúvida, tá? O capítulo, o artigo 64, 66, e aqui, cuidado, conformidade com normas técnicas, tá? Se tiver norma técnica aplicável ao seu produto, tudo que foi falado durante a semana aí, faça essa avaliação, na medida do possível, incorpore as normas, principalmente as principais, 162.366, por exemplo, 14971, algumas dessas já são chamadas por outros, mas, de maneira ampla, a norma de BPF já chama conformidade com normas técnicas, tá? Tem um produto estéreo lá e tem uma norma técnica aplicável, chama essa norma, evita dor de cabeça, tá? Instalações devem ser adequadamente projetadas, propiciar o desempenho das operações, 66 é o mínimo, né? O escritório funcional ali, alguma coisa, né? Uma mesa, né? Que funcione, né? Que você consiga identificar uma estrutura, a gente já tratou disso. Condições ambientais, essas condições ambientais não está especificado aqui, mas é lógico que o ambiente virtual vai ser verificado, é lógico que se você tem proteção lá, né, de armazenamento, se você tiver particionamento, se trabalha separado, se você protege aquilo, se tem antivírus, né, se você tem uma atualização, se necessário, de sistema operacional, de linguagem, de ambiente de programação, se isso se aplicar, o ambiente que você trabalha, o 69 eu faria uma avaliação mais criteriosa, né? Eu teria cuidado com ele. Limpeza e sanitização adequada, isso aqui é mais pro forma, então aqui, sem grandes problemas, lógico que o seu ambiente não pode ser insalubre também, né? Porque senão você vai cair aqui no artigo que vai falar de saúde do trabalhador, né? No 77 aqui, ó. Tá? Então, mas é o mínimo, não se preocupem de fazer de complicar a vida com essa questão, tá? Exame médico que possa afetar os produtos, etc. Vai ter uma parte aqui, uma seção, alguns artigos que vão falar dessa questão de contaminação de produto. Essa toda é a parte que você vai justificar, vai dizer, olha, isso não se aplica a mim. Né? Você não pode contaminar, você não pode danificar o seu código lá, você não pode danificar o seu produto. O restante, para fora do ambiente virtual, é questão do mínimo mesmo de qualquer empresa, né? De contaminação, de um surto Covid, de limpeza, de salubridade do ambiente, questões desse tipo, tá? Então, esse capítulo 5, trabalhem, mensagem final dele, trabalhem nas justificativas, tá? Então, como eu já disse, os outros capítulos não tem muito questionamento, o capítulo 5 é onde está essa questão toda. A parte de programa de manutenção e ajustes, bom, se aplica às máquinas que você atua lá na empresa, faça um procedimento simples, você tem uma rotina de manutenção que você deve fazer, né? Sei lá, tem a defragmentação que você tem que fazer de vez em quando, né? Você tem que verificar, por mais que seja feito automatizado, mas pelo menos faz um checkzinho, não, eu mantenho o meu ambiente funcional, seguro, operação não registrada é operação não realizada, tá? É uma máxima de BPF. Se tem uma coisa que você faz lá na rotina, toda semana você verifica se atualizou alguma coisa, tá? Faça uma coisa bastante simples, um X que você marca num checklistzinho, já vai valer, mas não deixe de registrar, tá? Calibração, apenas naquelas situações em que você tenha um monitor, alguma coisa específica para calibrar, se for o caso, mas normalmente não vai se aplicar. Embalagem, rotulagem, instruções de uso, já foi tratado aqui. Inspeções e testes, essa seção aqui é toda desse caso que eu falei, de unidade de produto, tá? De uma customização que tem, enfim. E não são aquelas inspeções de teste de projeto lá. Se você não tem isso aqui, justifique, explica direitinho por que você não tem, mas procure ter o mínimo, se você tem um mínimo que seja o número de nota fiscal de para onde enviou, etc., mantenha no seu registro histórico de produto, faça um registro histórico de produto simplificado. Se não tem, não tem. Também não force, tá? A parte de validação, né? Então, a validação de sistema já está embutida lá, a validação de projeto, né? Se você tiver algum processo para validar, eu acho, né, algum inspetor pode entender aqui, porque vai falar aqui de sistemas informatizados, de softwares, então, enfim, normalmente são softwares. Importante, se você tiver um software lá de controle de documentos, software que impacta a qualidade do produto, sistema da qualidade, você tem que fazer um esforçozinho de validação dele, tá? Então, faça lá estabeleça um protocolozinho, pode ser simples, né? Estabeleça o que você quer do seu software, o que você vai testar, não acesso, login, assinatura eletrônica, testei os prints da tela de acordo com o protocolo,
e faça isso, tá? Então, essa situação de validação que pode acontecer em qualquer empresa, né? Manuseio, né? Que a gente tratou aqui, como eu disse, tem uma parte aqui que vai falar de produtos que vencem e tal, não se aplica, mas essa parte aqui, procedimentos para identificar conformidade de componentes e para assegurar que inversões, trocas não aconteçam, né? Na movimentação de componentes, né? Na movimentação de códigos, de arquivos, etc. Armazenamento também, os cuidados com armazenamento, né? Identificação e rastreabilidade, o Nardo já trabalhou aqui, é a alma do negócio, tem que estar rastreável, se a gente, o inspetor pediu para abrir, olhou um código lá e a gente não consegue identificar se aquele código está aprovado ou não está aprovado, qual o status daquilo, não, você tem um problema, né? Tudo isso procedimentado, de novo, com procedimentos de trabalho. Ações corretivas e preventivas, não dá para a gente explicar aqui o que é ações corretivas e preventivas, mas isso aqui, né, quem tem ISO 9001, etc., mas não tem nada a ver com software, isso aqui é geral. Reclamações também, não precisa de reclamações não tem nenhuma restrição para aplicação em fabricante de software, é geral. Auditoria da qualidade também. Instalação de assistência técnica, se o seu sistema tiver instalação de assistência técnica. E estatística, olha só esse primeiro artigo aqui, tá? Manter procedimento para identificar técnica e estatística válidos para desempenho do sistema da qualidade. Então, não é um problema isso aqui, mas para evitar dor de cabeça, né, de alguma compreensão, inspeção e tal, faz um procedimentozinho de análise de dados, né, para você vai ter que ter os seus indicadores de qualidade lá, seus objetivos da qualidade traduzidos. Então, faz um procedimentozinho de análise de dados. Tudo bem, a empresa vai fazer teste de hipótese, a empresa que vai validar linearidade, um método químico, analítico, etc. Não, aí a pegada aqui é diferente, tá? Se tem amostragem, é diferente, né? Mas, em geral, não. Se o seu produto trabalha lá, enfim, com aprendizagem de máquina, tem algum requisito de estatística, etc., que é utilizado, aí se aprofunde um pouco mais nisso, tá? É isso, pessoal. Só para concluir, agora concluindo mesmo, tá? Em 2 minutos, eu queria só mostrar para vocês isso aqui. Esse levantamento que a gente fez aqui, olhem aqui, eu disse para entrar no IMDRF, olha aqui no IMDRF, está aqui o link. Lá no IMDRF ainda está 16 de 2013, mas já foi feito um levantamento lá para vários regulamentos do mundo de aplicação para fabricantes de software, tá? Quais os requisitos da 16? Pega a obsoleta mesmo, porque ela é igual, só vai mudar os artigos. Requisitos da 16 que são claramente aplicáveis de software, só que quando chegou no capítulo 5 ali, que é onde está encrenca, eles não fizeram igual a gente aqui, eles pularam, entendeu? Mas eu coloquei só a primeira parte aqui, a primeira tabela, só para vocês saberem que existe isso e deem uma olhada lá, tá? Tarefa de casa aí, tá? Por fim, vamos lá. Resumo da nossa conversa. Dicas práticas. Primeira coisa, constitua sua empresa, você vai ter que constituir sua empresa, tem que ter CNPJ, KNAI adequado, endereço, junta comercial, essa coisa toda, que a gente já falou. Pergunta, é produto para saúde? Não é produto para saúde, esquece AF. Esquece AF, estuda isso aqui só para cultura geral, né? Igual você lê Camões, entendeu? Mas você não vai usar, tá? É produto para saúde, beleza. Então, lá da 1614 que eu falei, lembra? Eu tenho um SG aqui estruturado, estou com os procedimentos todos, os registros, tá? Tudo pronto, tudo ensaiado, né? Fiz auditoria interna, vi o que se aplica, o que não se aplica para mim e tal. Eu tenho, no mínimo, dados de entrada de projeto? Tenho. Aliás, vamos pegar pelo lado ali. Não tem. Tá com problema no SGQ, eu ainda só tenho o plano de projeto, não estruturei requisitos, etc. Então, não pede. Então, vai para dentro de casa, estrutura isso aqui primeiro, e aí, essa pergunta até é intercambiável, mas se pergunta também, qual é a classe do meu produto? Você perguntou aqui se é produto para saúde, mas qual é a classe do meu produto? Se for 1 e 2, é um caminho. Se for 3 e 4, é outro caminho, e os caminhos são idênticos, tá? Vamos lá. Se for 1 e 2, vamos aqui para baixo. Ele não é 3 e 4, né? Então, ele é 1 e 2, não é 3 e 4. Localmente, procura a sua vigilância lá, no município, no estado, chega para a vigilância lá no balcão, na sala, e fala, gente, eu quero abrir minha empresa, pelo amor de Deus, me deixa trabalhar. Então, eu preciso de AF, licenciamento, e eu preciso de uma inspeção para isso. Como é que eu faço? Eles vão te instruir como é que você vai entrar, por causa do bendito relatório de inspeção que eu expliquei. Solicita isso, a vigilância vai... Aí é onde está, às vezes, uma demora um pouco maior. A vigilância vai agendar a inspeção, vai proceder à inspeção, está tudo certo, vai emitir um relatório de inspeção. Se você tem um relatório de inspeção satisfatório,
Você entra na Anvisa, a análise de AF demora 1 semana, 15 dias, você vai estar, no máximo, você está com a AF publicada. Eu sondei o pessoal da AF, os tempos têm sido esses lá. A gente está falando de classe 1 e 2, aí é com o doutor Irã lá. Então, é classe 1 e 2, vai cadastrando, notificar na Anvisa, subiu lá, processo simplificado, está livre. Então, aqui, conseguiu o relatório de inspeção, 15 dias, no máximo, você já vai estar liberado, tá? 15 dias, 20 no máximo. É classe 3 e 4. A mesma coisa, a única diferença do classe 3 e 4, você vai pedir, você vai chegar lá naquele mesmo balcão da vigilância sanitária e falar, gente, eu quero trabalhar, eu quero abrir minha empresa, etc., e meu produto é classe 3. Então, eu preciso de uma inspeção para AF, licenciamento e CBPF. É o mesmo regulamento, vai ser a mesma 665, só facilita, simplifica a vida, evita estresse, já constar no escopo do relatório o objetivo da inspeção, o objetivo da inspeção que é também para CBPF. Beleza. Aí, na Anvisa, você vai pedir AF e vai pedir CBPF, vai pedir AF lá para a COAF, vai pedir CBPF para a CEPROD, tá? Pediu AF e CBPF, aí você vai ter o processo de registro, aí pode ter estudo clínico, certo? A gente está falando de produto de alto risco. A sua demora vai estar aqui, tá? Em você se estruturar, em você ter isso pronto, e vai ter um tempinho aqui, depende da disponibilidade de equipe, vai variar, dependendo da vigilância, para agendamento e realização dessa inspeção. Tem um relatório satisfatório, resolveu sua vida, tá? Isso aqui é basicamente a mesma coisa, né, que eu já disse, é um resumo, tá? E as resoluções aplicáveis aqui, está resumido, né? O material foi revisado lá pela CEPROD, COAF, e é isso. Bárbara, mil desculpas pelo atraso, o material era extenso, né? Eu fiz o possível aqui, eu vou abusar um pouquinho. Tem alguma questão sobre autorização de funcionamento? Senão a gente passa para o Irã, e o Irã também vai responder. Muito obrigada, eu acho, nossa, foi ótimo, eu acho que deu para clarear bem a cabeça de todo mundo, que é sempre um questionamento, a autorização de funcionamento para fabricantes de software. Muito obrigada. Eu queria te perguntar se você pode ficar até o final, porque daí a gente podia passar a apresentação do Irã, e aí a gente deixa os minutinhos finais, que talvez as dúvidas vocês dois podem responder, enfim. Sim, Então tá sim, bom, com eu certeza. vou... Só uma coisa, eu falei, Bárbara, desculpa, eu falei que se alguém... De novo, se for alguma coisa objetiva, já aquele link que você passou na apresentação, alguma coisa assim muito específica, se for alguma coisa mais detalhada, eu mesmo vou falar, entra com a solicitação no site, porque é melhor, tá? Porque senão eu abro um site para mim mesmo, entendeu? Já tenho o canal de comunicação. Mas sendo uma coisa muito objetiva, muito simples, assim, de se responder, fique à vontade. Meu e-mail não está anotado aqui, mas é meu primeiro e último nome, jangler.costa@anvisa.gov.br, tá bom? Maravilha. Eu vou parar essa gravação, vou chamar o Irã e iniciar outra gravação, então. Obrigada, Jangler, mais uma vez.